O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero falar sobre uma revelação que Deus me deu. E essa revelação é constituída de várias fotos, várias visões. Essa revelação basicamente é a seguinte: Deus me mostrou muitos brasileiros fugindo, indo embora do Brasil por causa da situação difícil. Já nós vemos o início deste êxodo de brasileiros. Este êxodo está aumentando gradativamente, por enquanto, só gradativamente, mas em algum momento isso vai explodir também, vai aumentar bastante. Inicialmente, a classe média, profissionais liberais, pessoas formadas, pessoas com profissão, na meia-idade, cheias de experiência e desempregadas no Brasil, sem horizontes no Brasil, começaram a migrar para os países, principalmente do primeiro mundo. O Brasil está enviando muita gente para o Japão, para a Espanha, Inglaterra, Alemanha, para a Suíça, para Portugal. O Brasil está enviando muita gente para o Canadá, para os Estados Unidos. E vamos parar por aí. Não há muitos brasileiros indo para o Haiti, para a Somália, para o Iêmen, para o Afeganistão. Não tem brasileiros indo para esses lugares. Eles vão para Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, para o Japão, primeiro mundo. E há até alguns, por causa de comércio, indo para a China também. Esses brasileiros que estão indo para esses lugares, em geral, têm uma qualificação, eles têm uma bagagem, uma experiência, e eles estão indo porque há condições melhores de vida lá. Há um certo número de pessoas fugindo do Brasil porque foram terrivelmente assaltadas, a insegurança apavorou, alguns perderam familiares. Depois de serem assaltados várias vezes, em desespero, estão indo para esses países também. Portugal, que entrou em situação financeira difícil depois que entrou para a unidade europeia, Portugal foi elevado no nível de vida dos portugueses sem ter faturamento, sem ter rendimento para isso. Portugal sempre foi um país pobre, pequeno e pobre, excetuando a época dos descobrimentos, em que foi realmente grande por causa das colônias, mas depois que perdeu as colônias, Portugal ficou pequeno e pobre. Mas ultimamente, quando ingressou na Europa, Portugal se tornou um dos destinos prediletos dos europeus para o turismo. Hoje eu acredito, não posso provar, acredito que o turismo seja a fonte principal de receita de Portugal, mas continuou pobre. No entanto, elevado o nível de vida das pessoas, Portugal ficou altamente endividado e passou uma crise muito grande. Mas agora, pertencendo à Europa, os outros são participantes da vida em Portugal e determinaram que Portugal fizesse um aperto para conter as despesas e equilibrar o orçamento. Foi uma situação assim pouco difícil que Portugal passou e tem passado nos últimos anos. Mas aí Portugal achou uma saída interessante, começou a atrair brasileiros descontentes. Portugal está de braços abertos, de portas abertas para brasileiros, desde que aí tem que ter dinheiro, a exemplo dos Estados Unidos, acima de uma certa quantia, tem que estar disposto a investir lá em Portugal, ou ter uma qualificação boa e já ter um contato de emprego em Portugal, ou que seja aposentado no Brasil com uma renda garantida. Portugal está de braços abertos para receber esse tipo de gente, além de estudantes em determinadas condições.
Portugal está recebendo muitos brasileiros que estão indo para lá. Mas o Japão também está querendo brasileiros, porque eles têm déficit de mão de obra em certos setores e precisam de brasileiros. Os Estados Unidos sempre estiveram abertos a brasileiros, desde que levem dinheiro, etc, etc. O Canadá também está atraindo muitos brasileiros. As colônias brasileiras no Canadá e nos Estados Unidos são imensas. São milhões e milhões de brasileiros no Canadá e nos Estados Unidos. Mas se a gente for para a Europa, não é muito diferente. A colônia brasileira na Suíça, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Portugal é imensa. A colônia brasileira nesses países também, ao total, deve dar na casa de milhões de brasileiros que estão lá. Dá-se conta que nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, há bairros inteiros de brasileiros, prédios de luxo inteiros de brasileiros. Eu me lembro do Davi e Beatriz, cantores de longa data no meio evangélico do Brasil, que foram para os Estados Unidos. E o Davi, em certa ocasião, voltou, e eu, conversando com ele, eu perguntei como é que é essa história. Tem muito brasileiro lá? Ele disse, olha, eu moro na Califórnia, do outro lado, lá no Pacífico. Na Califórnia não há uma cidade, por pequena que seja, que não tenha pelo menos uma igreja de brasileiros. Uma igreja evangélica de brasileiros. Na Califórnia, nenhuma cidade, pequena que seja, existe sem ter pelo menos uma igreja de brasileiros. Para a gente ter a ideia de quantos brasileiros já foram. Mas agora estão indo aqueles de classe média e empresários também estão saindo do Brasil, agora também para o Paraguai, para outros lugares, porque eles estão vendo um Brasil sem futuro e vários empresários estão se mudando para lá. Muitos jornalistas, pessoas que podem trabalhar pela internet, estão indo morar nos Estados Unidos, por exemplo. Mas daqui a pouco este êxodo vai se agravar com pessoas mais pobres em desespero indo embora do Brasil, e quando a situação de segurança se agravar e quando o confronto político que está prestes a começar entre direita e esquerda no Brasil, a radicalização, aí muita gente vai fugir do Brasil, a exemplo da Venezuela. Aí não vai ser em situação programada, aí vai ser em desespero e debandada. O Brasil está numa situação sem futuro. Para agravar essa situação, estamos numa época de recessão geral e no mundo o crescimento está sendo reduzido, está diminuindo o consumo de matéria-prima, está reduzindo o consumo geral no mundo e a previsão é de aperto maior ainda. E no Brasil, que já está muito atrasado, em recessão há mais tempo e muito atrás da média do mundo, a situação vai se agravar. A Argentina já está quebrando, aqui ao nosso lado, era um dos principais compradores do Brasil, principalmente de produtos industrializados. Está quebrando a Argentina. Então, o Brasil está ressentindo a quebra da Argentina também. Isso tem um efeito direto. Uma grande parte dos carros produzidos pela indústria automobilística do Brasil eram destinados à Argentina. Eles estão comprando menos, a situação está piorando no Brasil também. Mas ela vai se agravar por vários outros aspectos. O governo está em pânico. Eu tenho visto algumas análises de economistas daqui a 2, 3 anos. Matematicamente, a evolução das contas vai mostrar que o país vai estar no gargalo, sem condições de se equilibrar. Então, a situação está se agravando. Reformas e medidas drásticas vão ser tomadas para cortar, diminuir salários, principalmente de funcionários públicos. O governo vai
jogar pesado para querer conter os juros e gastar um pouco menos com a dívida e assim por diante. É uma situação de corte, de corte, de corte. Os grandes empresários já sabem disso e já estão querendo sair do Brasil, não vendo mais motivos de recuperação. Então, essa situação econômica tende a se agravar, mais pessoas ainda da classe média e empresários estarão saindo do Brasil, mas ainda o grande êxodo não chegou. Vai ser quando a situação política se acirrar e a guerra vier para as ruas das grandes cidades do Brasil. Então, muito sangue derramado aí, muitos brasileiros em desespero vão estar querendo fugir do Brasil. Nesse ponto, a profecia vai se cumprir. Isso Deus tem me mostrado de longa data e, ultimamente, tem confirmado em mais revelações. Isto é motivo de tristeza para nós, mas é permissão de Deus para apertar o seu povo. O povo evangélico no Brasil vai ser perseguido e muitos evangélicos vão tentar sair, fugir do Brasil também. Vão ser muito perseguidos, apertados no Brasil. É uma situação muito difícil que está se vislumbrando na nossa frente. Revelação de Deus é essa. Povo de Deus, volte-se para o Senhor enquanto é tempo, porque o aperto no Brasil tem como finalidade principal atingir os evangélicos para que se arrependam e se voltem para o Senhor.